Good afternoon, everyone. Boa tarde, todo mundo. So we continue our consultation. Vamos continuar nossas consultas. Now we are in a final stage of the consultation, in a sense that we are changing the subject, and this is now Nós I estamos no sentido final da consulta, no qual a gente vai mudar um pouco o tema. Yes, after the nature of the church, ministry in the church, now we Da will natureza talk. da igreja, do ministério da igreja. Now we will talk about mission of the church. Agora vamos falar sobre a missão da igreja. This session and next session about Essa mission. sessão e na próxima sessão. I have the pleasure now to present you our three plenary speakers. Eu tenho o prazer de apresentar os seus palestrantes aqui. We have again very Reverend Professor Jacques Khalil Temos o reverendo Jacques Khalil, from the Commission on Faith and Order. da Comissão de Fé e Ordem. He is a professor in New Testament exegesis, Ele é um professor no Novo Testamento evangelista and he is teaching, as already said, in several theological faculties. e ele ensina em várias faculdades de teologia. And I have to again mention that Father Jacques Khalil, he is the convener of, Eu tenho que mencionar mais uma vez que ele é the study group working on ecclesiology ele é o líder do grupo que está estudando a eclesiologia, of the Commission on Faith and Order. da Comissão de Fé e Ordem. Our second speaker Nosso segundo palestrante, is David Meschiati de Oliveira from Brazil. Davi Meschiati de Oliveira, do Brasil. David is a Pentecostal theologian. Davi é um teólogo pentecostal. He is a pastor of the Assemblies de Deus, Assembly of God Church, Ele é pastor da Assembleia de Deus and served as a missionary for 4 years in Bolivia. e já serviu como missionário por 4 anos na Bolívia. He has a PhD in theology from the Pontifical University of Rio de Janeiro. Tem um PhD em teologia pela Pontífica do Rio de Janeiro. He is a leading member of the Latin American Network of Pentecostal Studies. Ele é o líder da Latin American Network of Pentecostal Studies. Da rede de estudos pentecostais da América Latina. And he teaches theology and religious studies Ele ensina teologia e estudos religiosos on the undergraduate and postgraduate programs no curso de graduação e pós-graduação at Faculty Unida de Vitoria. na Faculdade Unida de Vitória. He has published widely on theology, Pentecostalism, and mission. Tem publicado largamente em teologia I'm sorry? And mission. e missão. Thank you. And our third speaker is Abiud Fonseca from Ecuador. Nosso terceiro palestrante He is a Pentecostal theologian again. Abiud Fonseca. Abiud Fonseca. Pronunciation is fine? Good. Yeah. He is a pastor of the Church of God. Ele é pastor da Igreja de Deus. He teaches systematic theology and biblical studies. Ele leciona biblical studies and theology, systematic theology, at the Seminario Bíblico Sudamericano. Sorry for the pronunciation. Biblical Seminary of South America. Do Seminário Bíblico da América do Sul. He has a postgraduate master's from. Ele tem uma pós-graduação e mestrado da Semisud, yes, yeah, and the Protestant Theological University from Netherlands. Da Faculdade Protestante from Netherlands. Da Holanda. Yeah. So thank you very much, our three speakers, for accepting our invitation and for being with us now. Obrigado aos três palestrantes por estarem aqui. And now Father Jacques Khalil will start, please. O professor Khalil vai começar. Good afternoon. Buona tarde. Boa tarde, irmão. The mission of the church is the continuation of the mission of Christ. Its prototype. Christ was sent to the world by the Father out of love for human beings in order to teach them by words and deeds the works of truth that would enable them to inherit the eternal life. Since these origins, the church has always been dedicated to proclaiming in word and deed the good news of salvation in Christ, celebrating the sacraments, especially the Eucharist, and forming Christian communities.
In that sense, the church's mission is mainly to serve the divine plan by serving all human beings to be transformed by Christ and to join the new creation. Evangelization, according to the example of Christ, fulfills the command of Christ, who called her to bear witness to the whole world about reconciliation achieved by God the Holy Trinity, healing of one's body and soul, and newness in the Spirit of God. The mission of the church is pacific, as Christ himself was on earth. This urges the church to respect the human dignity, regardless of one's own religion or race or color or social level, by showing the abundant love of Christ to all the world for the sake of salvation of all. This makes the essence of the unique witness of the church. The person of Jesus Christ is the model for the church and its mission, and for the behavior of those who will become members of the church. Love, which commits no evil, according to St. Paul's words, summarize Christ's message to the 12 and to all his disciples over the ages. Acting love to our neighbor in this world became the tangible manifestation of faith, according to Galatians 5:6, as prerequisite of justification in the New Testament which was inaugurated by Christ. Those who believe in Christ have to repent their evil deeds and subsequently start to lead a sacrificial lives, not only in the strict moral sense, but also in the sense of loving every human being unto death. Any gap between a person's faith and his sacrificial life endangers one's own salvation, for sin brings condemnation. Christ sent those who are ready, his apostles who were ready to imitate him, to imitate his example of love. Enviou os seus apóstolos para que eles se tornassem exemplos do seu amor. Which means he sent them to be ready to sacrifice themselves according to his example. O que significa que ele enviou eles para se sacrificarem de acordo com o seu exemplo. You remember his words to John and James, who wanted to sit on his right hand and on his left hand. Essas palavras para João e para James, né? It was clear that they have to carry the cross. Para eles ficaram claro que eles teriam que carregar a cruz. And also at the end of the gospel according to John, e também no final do evangelho de acordo com Christ asked 3 times Peter if he loves him. Cristo 3 vezes ama Pedro. And after each answer of Peter, after each affirmation of Peter that he loves him, de Pedro que ele ama ele, Christ said, "So you have to shepherd my flock." Então Cristo diz para ele que você vai ter que cuidar, shepherd my flock. Cuidar isso, cuidar do meu rebanho. Yeah. So we can understand that então podemos entender to work with Christ, trabalhar com Cristo, to carry the gospel, para entender o has evangelho, a prerequisite condition is to love Christ. E uma condição pré-requisita é amar Deus. And to be ready to live in our lives as Christ did. E estar pronto para viver a sua vida como Cristo viveu a dele. And what I mean to live according to the example of Christ o que eu quero dizer com viver de acordo can be summarized solely in loving pode ser resumido em unto death. Amar até a morte. This is a very important
condition Isso é uma condição to muito importante proclaim the gospel of Christ. para proclamar o evangelho de Cristo. And Christ told his E disciples Cristo disse aos seus discípulos: that there's no servant who is better than the master. não há nenhum servente que é melhor do que o master, né? So if the master suffered and was persecuted, we cannot be smarter than him. Se o master, né, for perseguido e executed, executado, a gente não pode ser maior. If the master suffered and was persecuted, se o master sofre e foi we perseguido, who serve him and nós serve his seguiríamos a gospel, ele. we also have to undergo the same Nós também destiny. temos que ter que passar pelo We have mesmo situação. to sacrifice and to support all difficulties for his sake. Também temos que ser sacrificados e suportar todas as situações por ele. St. Paul stresses that the imitation of Christ and the participation in his passion São Paulo diz que o amor de Cristo, a participação no seu caminho, na sua caminhada, are central parameters in evangelizing the gospel. são parâmetros centrais para evangelizar o evangelho. And remember that he always Lembra que ele sempre underlines to his addressee menciona the way he behaved also among them. a forma que ele se comportava entre eles. For Paul presents himself as paradigmatic, Como Paulo se apresenta a eles como uma pragmática, né, pragmatismo. with an emphasis on suffering and faithful service. Com foco no sofrimento Emphasis on suffering and faithful service. em serviço de fé. Sacrifício e serviço de fé. We have many passages where St. Paul offers himself Nós as temos muitas paradigmatic passagens in behavior for his the Christians he preached, he no qual evangelized. Paulo se comporta da forma que deveria ser usada para evangelizar. So it's a key condition also to uma condição evangelize chave. the gospel is to live according Evangelizar to what's written in the gospel. evangelizar A key condition to evangelize the gospel is uma to live condição chave para evangelizar according o evangelho é to the viver words of Christ. através das palavras de Cristo. And sending the disciples Enviando os and discípulos sending us in every time, in Enviando every nós age, every place em qualquer lugar, em to qualquer preach the tempo, gospel para pregar o evangelho, is not reduced to celebrate prayers não é and feasts utilizado para celebrar and orações rituals, ou hábitos, but it also includes mas também inclui proclamar the proclamation a proclamação to everyone. para todo mundo. So sending means the Enviar gospel has to be spread Significa que o evangelho all deve over the ser world. Distribuído em And todo mundo. now the proclamation of the word Agora a proclamação da palavra is connected with the service é of the conectada com o needs of the serviço faithful. dos que precisam And e dos not que only têm of the fé. faithful, as St. Paul says, but of all human beings. All who are in need. The disciple of Christ has to take care of the needs of people. Todas as necessidades dos discípulos de Cristo têm que cuidar daqueles que precisam, daqueles que estão em You remember necessidade. very well the collections that St. Paul collected for the needs of the saints in Jerusalem. Você lembra The collections of money. lembra quando houve aquela coleção de dinheiro, a coleta, né? St. Paul was collecting from everywhere because São Paulo estava people were in need. coletando de todo mundo porque pessoas precisavam. And in Acts 20, 18 to 35, Em Atos 18 a 35, 20, 18 a 35, we find a clear example nós achamos exemplo of claro the essential qualities dessas qualidades essenciais of the disciple and the one who proclaims the gospel of dos Christ. discípulos e aqueles que proclamam o evangelho de Cristo. There, St. Paul uses the metaphor of responsible shepherds. E São Paulo usa a metáfora de responsible shepherds. What was shepherds? Shepherds.
de pastores responsáveis. And this image appeared in the Old Testament many times and also in the New Testament many times. E essa imagem aparecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento muitas vezes. So, as Christ is the good shepherd, como Deus é o bom pastor, also those who will proclaim his gospel também são aqueles que proclamam seu evangelho. To understand themselves as shepherds who will be responsible before God. Tem que entender que eles também são pastores e responsáveis diante a Deus. That's why responsibility in the church is not a privilege. Por isso que a responsabilidade na igreja não é um privilégio. It is an entrusted gift from God. É um dom ou um presente dado por Deus. That one has to give account for it. Que tem que ser responsável por isso. Again, imitating the example of Christ makes a person disciple of Christ, sent to witness to the word about God's love. Thus, the mission of the church is realized in caring for the sick, the poor, those who need justice in this world, those who suffer from violence or economic injustice. Moreover, the church is called to care for the whole creation that belong to its creator, the Word of God. The call of our Lord and God, Jesus Christ, that we be the salt of the earth and the light of the world, motivated us to work so that peace and justice reign in this world. This service of justice and peace must be addressed to the spirit, soul, and body of human beings, according always to the example of Christ, who found in Isaiah 61:1 the quintessence of his mission on earth. Thank you very much, Father Jacques. Thank you for highlighting the apostolic dimension of the mission. Obrigado por mostrar a dimensão apostólica da missão. The dimension of sacrifice of the mission and evangelization of the gospel. Você menciona o sacrifício do evangelho. And now I give the floor to David. Please, David. E agora eu passo para o David. Boa tarde. Good afternoon. Quem pode dar um sorriso aí? Cadê? Who can smile here? Okay. Who can give it a smile? Ok, muito bom. Okay, very well. Farei leitura e com isso podemos discutir melhor depois. I'll be doing the reading so we can discuss better later. Como pastor e teólogo pentecostal, celebro a divulgação do documento à Igreja, uma visão ecumênica, que em sua versão em inglês tem a sigla TCT-CV. Ajudar a promover a acolhida desse documento entre as igrejas latino-americanas é uma tarefa instigante. Depois de ler o TCT-CV, percebo que essa profunda e colegiada reflexão tem muitos elementos em comum com a eclesiologia pentecostal, ao mesmo tempo em que não contempla alguns elementos chaves das igrejas pentecostais. Preciso destacar ao menos duas questões que surgem inicialmente como obstáculo para uma devida apropriação do documento por parte dos pentecostais. Em primeiro lugar, a própria nomenclatura ecumênico, que não goza do devido sentido positivo em ambientes pentecostais e mesmo em outras igrejas latino-americanas. Em segundo, a característica de igrejas livres, preponderante nas igrejas pentecostais, imprimindo-lhes uma dinâmica distinta das igrejas em outras regiões do planeta. Na primeira parte do texto, eu pretendo descrever esses elementos inibidores. Na segunda, a gente vai fazer uma análise do conteúdo do capítulo 1 e capítulo 4 do documento. E na última, eu tento responder de maneira objetiva as 4 questões que a comissão fez quando do convite. Número 1, os inibidores do diálogo, linguagem e conversionismo. 2 questões importantes aqui.
Destacarei apenas 2 inibidores do diálogo, mas se formos observar com mais cautela, encontraremos mais obstáculos. No entanto, cremos que esses 2 estão na raiz dos demais inibidores do diálogo. O simples fato de algum líder pentecostal declarar-se ecumênico tem como consequência ser repelido pelo seu grupo. Para muitas igrejas latino-americanas, ser ecumênico é ser, entre aspas, liberal, uma classificação arbitrária criada pelo senso comum para rejeitar ideias contrárias ao status quo. A partir dessa desinformação de ser ecumênico, assumir-se ecumênico é defender a volta do protestantismo, por exemplo, ao catolicismo, fundindo todas as igrejas em uma superestrutura mundial controladora. As igrejas ecumênicas seriam, outra classificação arbitrária, progressistas e dualistas, para causar divisão entre eles e nós, sendo nós os que fazem o bem e eles o que fazem o que está errado. Questões de gênero, ministério pastoral feminino, lutas das minorias, lutar pela transformação social, entre outras importantes questões, são engavetadas dentro dessa pecha liberal e progressista, entre outras importantes questões, que de fato se associam ao movimento ecumênico. Como exemplo, o Estatuto e o Regimento Interno das Assembleias de Deus no Brasil, a maior denominação evangélica com mais de 12 milhões de membros, proíbe que os seus pastores tenham qualquer tipo de relação com o movimento ecumênico. Quando um importante documento como esse, do Conselho Mundial de Igrejas, usa a expressão ecumênico no seu subtítulo, antes de ser lido pelos pentecostais, corre o risco de já ser descartado. As Assembleias de Deus, eu poderia saltar esse parágrafo, ela conta um pouco da estrutura da Assembleia de Deus. Eu vou para o segundo, onde mostra um exemplo específico. To give it a specific example. Próximo. O Estatuto da Convenção das Assembleias de Deus Madureira, no artigo 12, inciso 8º, sobre os deveres do ministro assembleiano, diz expressamente: rejeitar movimentos ecumênicos discrepantes dos princípios adotados pela Carta de Princípios Doutrinários da Igreja. No capítulo sobre as vedações, o termo ecumênico aparece novamente em tom negativo. No caso do Estatuto da Convenção Geral das Assembleias de Deus, as restrições são ainda mais abrangentes. No artigo 9º, em seu caput, está dito: é vedado aos membros da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E lá no inciso 4º diz taxativamente: é vedado vincular-se a movimento ecumênico. Eu sou filiado a essa igreja. I'm affiliated to that church. I'm affiliated to that church. As in a sarcastic way. Aqui vai a primeira sugestão para um diálogo a curto prazo com as igrejas pentecostais brasileiras. É preciso adaptar a linguagem. Ao invés de utilizar expressões como ecumênico, talvez, nesse primeiro momento, usar expressões como unidade, convivência, ou literalmente o que está no documento, né? em direção a uma visão comum, né? A médio e longo prazo, a sugestão seria investir mais na formação de novas lideranças e na aproximação fraterna, que é o que está acontecendo aqui de alguma maneira. That's what is happening here in some way and form. É preciso conscientizar as igrejas e as novas lideranças sobre o que é ecumenismo para desfazer alguns mal-entendidos. Muita dessa resistência das igrejas pentecostais tem a ver com o fato desses grupos ignorarem a história do movimento ecumênico e as suas realizações positivas na história da igreja e no serviço ao mundo. Incentivar novas pesquisas na pós-graduação, mestrado e doutorado, em instituições mais abertas, quem sabe até com bolsas, além de auxiliar na formação dos novos líderes a partir dos cursos de graduação em teologia, ciências das religiões, permitiria uma formação crítica e mais ampla para os novos quadros dessas igrejas. Não é só uma questão de semântica ou etimologia, mas é preciso entender a linguagem do mundo pentecostal e aprofundar os canais de comunicação com essas novas igrejas.
O segundo inibidor está relacionado com a própria conjuntura das igrejas latino-americanas, que é muito diferente das igrejas europeias e de outras regiões, que estão organizadas de forma institucional, com uma tendência muito forte, e inclusive territoriais. Na América Latina, as igrejas pentecostais seriam classificadas do tipo igrejas livres, isso é, não são igrejas oficiais do Estado e nunca tiveram uma relação mais direta com o Estado, a não ser para obter algum tipo de favor. Sobretudo porque eram minorias e atuavam como grupos reformistas religiosos, focados em temas específicos da fé cristã, sem um projeto definido de nação. Nas últimas décadas, ao perceberem o seu capital político, essas igrejas têm mudado sua relação com os jogos de poder. A gente vai voltar a esse tema daqui a pouco. We'll go back to this theme in a little bit. Tomando a reforma protestante do século XVI, as igrejas pentecostais estariam mais identificadas com a chamada reforma radical, em que nomes de espiritualistas como Andreas Karlstadt, Thomas Minder e outros poderiam ser muito mais estimulantes numa consciência do mundo pentecostal do que nomes como Lutero, Calvino e Zwinglio, que por vezes até os pentecostais querem vincular-se. Vou saltar. Não, perdão, continuo. Foi só para ver se estava entanado. So I was going to skip, like, oh no, I'm not, just to see if you're paying attention. Como os espiritualistas do século XVI e os séculos seguintes, as igrejas pentecostais hoje assumem uma iluminação interior a partir do Espírito Santo e uma eclesiologia comunitária, autônoma e regionalizada. Isso permite novos diálogos com as culturas locais, gerando adaptação e diferenciação em relação às demais igrejas. Há uma radicalidade da vivência do Evangelho no ambiente comunitário local, com poucas articulações nacionais e na relação com as demais igrejas. Com esse foco na ação comunitária local, a visão para o exterior dessas igrejas se dará na perspectiva da missão como conversão e como convencimento de pessoas a seguirem as suas posturas particulares. Quando buscavam o Estado, não era para interferir nas políticas públicas, mas para fazer com que o Estado não prejudicasse a sua atividade diária enquanto corporação. Portanto, a maioria dessas igrejas não tem a perspectiva de trabalho em conjunto com as demais igrejas da região. O foco é a evangelização e a transformação de indivíduos. As Assembleias de Deus... Eu vou só comentar esses dois parágrafos. I'm just going to comment these two paragraphs. A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em 1911. The Assembly of God in Brazil was founded in 1911. A primeira declaração de fé dela aparece em 1919. The first declaration of faith comes in 1919. 8 anos depois. 8 years after. Em um jornal. In a periodical. Não de maneira colegiada, sinodal, mas por impulso de um dos seus fundadores. Not as a collegiate aspect, but by the impulse of one of the founders. Somente agora em 2017. Only now in 2017. É que a denominação se reúne para escrever uma declaração de fé com cerca de 200 páginas. Yeah, the declaration gets together to create a declaration that has more than 200 pages. E esse é outro ponto que eu queria destacar. This is another point that I would like to talk about. As igrejas pentecostais e a Assembleia de Deus em especial, the Pentecostal churches and the Assembly of God in special, não se regulam via documentos. Don't regulate themselves via documents. Então, uma declaração, um documento, ou mesmo uma carta como essa, a declaration, a document, or a letter like this, tem pouca entrada num segmento que não se guia por esse tipo de procedimento. Has very little entrance in this department. Continua a leitura. Okay. Exato. A característica de ser descentralizada e com aspectos conversionistas faz das igrejas pentecostais da América Latina um tipo de igreja distinto para os quais os documentos oficiais têm pouco a dizer. Sejam os documentos externos, sejam os documentos internos, porque as instituições não são fortes, prevalecendo estruturas paralelas. No caso das Assembleias de Deus no Brasil, ela não é uma igreja que se rege por documentos, declarações oficiais, acabei de falar. Percebe-se que não há uma cultura de documentos e as diretrizes ficam por conta dos chamados ministérios
e são igrejas em determinadas regiões com várias congregações menores. Os pastores presidentes são os centros de poder da denominação, podendo decidir sobre o uso de recursos e conduzir o respectivo conjunto de igrejas de forma relativamente autônoma. Além disso, muitas igrejas na Europa, por exemplo, mantêm uma característica de igrejas territoriais, às quais a pessoa se filia por nascimento e pelo batismo infantil. Nas igrejas pentecostais da América Latina, ao contrário, a pertença se dá por uma decisão de adultos em resposta a um convite para pertencer a essas igrejas. E com isso há, inclusive, rebatismo, pois muitas dessas igrejas não aceitam o batismo infantil e nem batismo por aspersão. Dessa forma, não há igrejas pentecostais, dessa forma, há nas igrejas pentecostais uma dinâmica em busca de novos membros e por crescimento que acaba gerando uma disputa com outras igrejas. O diálogo com elas não se dará pela via dos documentos e mesas de debate com delegados, pois eles dificilmente representarão a heterogeneidade dessas igrejas. Utilizar uma linguagem adequada e conhecer a história e o modus operandi dessas igrejas será crucial para que esse documento do TCTCV tenha a devida acolhida entre as igrejas pentecostais. Próximo ponto. A missão e diaconia. E aqui é uma análise muito rápida sobre o interno do documento. Fast analysis of the internal parts of the document. Quanto ao conteúdo do documento, especialmente o capítulo 1, que trata da missão, e o capítulo 4, que foi o que me pediram para comentar, That's what they asked me to comment about. Há muitas questões que são valorizadas pelo mundo pentecostal, especialmente essa ideia de missão. Em primeiro lugar, destaca-se a questão do ímpeto missionário que projeta as igrejas pentecostais no mundo. A partir da sua experiência pentecostal, elas se lançam em um intenso programa de difusão da salvação de Cristo a todos os povos. Essa característica missionária tem gerado um ativismo muito forte e de urgência nas igrejas para a proclamação do Evangelho. As igrejas pentecostais se lançam ao mundo para evangelizar tanto localmente quanto enviando missionários para o exterior. Em segundo lugar, está a diaconia, que tem características próprias, porque não é regida por documentos oficiais e nem pelos departamentos nacionais, como acontece em outras igrejas. Nas igrejas pentecostais, o serviço ocorre de maneira dispersa e a partir da proatividade dos seus membros. Essa descentralização do serviço e sua ampla capilaridade tem feito da ação social realizada pelas igrejas pentecostais um forte elemento de assistência da comunidade em que estão inseridas. Em meio às periferias marcadas pela violência urbana e pela ausência do Estado, as igrejas pentecostais desempenham um papel de acolhimento e de segurança para as pessoas. Essas igrejas cooperam para a restauração das famílias por meio de comportamentos sociais austeros. Auxilia indivíduos a saírem do alcoolismo e das drogas por meio do apoio comunitário no templo e de inúmeras e pequenas casas de recuperação. Alimentados pelo fervor religioso, expresso na alta frequência aos templos, várias vezes por semana, inclusive, cooperam para a valorização do indivíduo enquanto pessoa e como sujeito social. Seus membros desenvolvem uma intensa atividade de visitação nos lares, nos hospitais, nos presídios, gerando uma cadeia complementar de cuidado, motivados pelo Evangelho e pelo poder do Espírito. Sem estruturas diaconais organizadas e fortes, essas igrejas não deixam de realizar um trabalho intenso e positivo em todo o território nacional. É possível afirmar que as igrejas pentecostais desempenham um importante papel de serviço social nesse país, dedicado à sociedade, movido pela missão. Ao mesmo tempo, é provável que se esse trabalho fosse organizado de maneira institucional, como acontece em outras igrejas, e centralizado, não alcançaria os mesmos resultados que essa disponibilidade típica das comunidades pentecostais movida pelo elemento religioso na América Latina. Com isso, não fazemos aqui apologia à improvisação ou à negação da importância dos profissionais na área da diaconia. Apenas buscamos mapear o modo de ser dessas igrejas. Se tivesse bem organizado, talvez não funcionasse bem como elas funcionam agora. If it wasn't so organized, maybe it wouldn't function as well as it functions there. It's funny. Yeah.
Há um longo trabalho de autocrítica em relação ao trabalho de evangelização e ação social das igrejas pentecostais que elas precisam fazer para ampliar seu alcance e poder de transformação. Também precisam de autocrítica para pensar sua relação com as demais religiões, levando em conta o pluralismo religioso e as escolhas político-partidárias. Quanto ao primeiro, é preciso avançar de uma ajuda paliativa e assistencial para uma crítica às estruturas de opressão em vistas não só ao serviço cristão, mas a uma profunda transformação social e pensar em organizar um pouco mais esse trabalho para que tenha uma distribuição mais equitativa e possa ser avaliado com mais precisão por meio de indicadores, por exemplo. No tocante à evangelização dos demais grupos religiosos, especialmente as religiões africanas e afro-brasileiras, requer-se uma nova postura que não demonize o outro, mas que, ao contrário, perceba cada religião a partir do seu estatuto salvífico próprio e até como parte do plano de Deus. Isso é, as religiões como resposta a uma provocação de Deus. As diferentes religiões, bem como as diferentes culturas, existem em face da diversidade da própria criação de Deus e podem ser compreendidas em seu aspecto complementar. Dessa forma, a missão deve ser desempenhada com respeito e buscando compreender o que de Deus já está presente nas culturas e nas outras religiões. Daí que o diálogo, não só ecumênico, mas interreligioso, se apresenta como um grande desafio para a captação da riqueza revelacional de Deus. Quanto aos aspectos políticos partidários, por sua vinculação das igrejas pentecostais às agendas ultraconservadoras em termos de moralidade, as igrejas pentecostais, bem como a maioria das outras religiões brasileiras, ficaram refém, nas últimas décadas no Brasil, das manipulações dos jogos políticos que utilizaram temas sensíveis da moral puritana como uma cortina de fumaça para ocultar a desumanização dos projetos políticos e econômicos que degradam o meio ambiente e promovem mais desigualdade em nosso país. Acabam prevalecendo, nesse momento, projetos de poder que se contrapõem frontalmente com os preceitos do Evangelho de Jesus, que é de justiça, amor e paz. Aqui também há um setor que carece de pesquisas mais aprofundadas e de uma formação crítica, especialmente dos pentecostais em seu próprio contexto. Especially from the Pentecostals in their own context. Última sessão. Thank you. Então agora eu vou para as respostas bem objetivas das 4 perguntas que nos fizeram. Now I'm going to the 4 objective answers for the questions that were asked. De que maneira TCT-CV reflete uma visão ou entendimento pentecostal da igreja e de sua missão? Bem, o documento reflete de maneira positiva o desafio que a missiologia pentecostal vem enfrentando, que é o de ampliar a sua perspectiva missionária. Chaves de leituras bíblicas e teológicas mais holísticas, como reino de Deus, missão de Deus, cuidado da criação, o mandato da igreja, participação na obra divina de cura do mundo, são reflexões que vêm ganhando mais espaço nas publicações internas, nas publicações pentecostais. Estamos todos de acordo com as afirmações do documento sobre a evangelização. Cito entre aspas: todas as igrejas têm em comum a tarefa da evangelização. 2. A missão da igreja no mundo é proclamar em palavra e ação a boa nova da salvação em Cristo. Isso quer dizer que a evangelização é uma das tarefas prioritárias da igreja em obediência ao que Jesus ordenou. Isso está no capítulo 1 e no capítulo 4 do documento. E os pentecostais gostam muito dessas afirmações. And Pentecostals really like these affirmations. Ao frisar em palavra e ação, o documento chama a atenção para a promoção da justiça e da paz como constitutivos da evangelização. Com isso, a evangelização não corre o risco de ser ativismo corporativo ou meramente espiritualizante. Segunda pergunta: onde estão as diferenças claras? O ímpeto missionário das igrejas pentecostais nem sempre é compreendido adequadamente. Então, um comentário. A parte que os pentecostais mais gostam do documento, the part that the Pentecostals really like from the document,
talvez a parte que as pessoas de fora menos compreendam sobre ele. You read the part that maybe that the people from outside comprehend less about it. Eu continuo. And I'll continue. Como essas igrejas são relativamente novas e estão em processos identitários de diferenciação e de definição do que lhes é próprio, encaram o processo de evangelização como algo que se estende a todo mundo. Isso é, inclui aos que não pertencem ao seu movimento particular. Com isso, acabam abordando membros de outras igrejas. Em um primeiro momento, isso pode indicar que há uma falta de reconhecimento das igrejas pentecostais em relação às demais igrejas. Ainda que existam alguns líderes que acreditam nisso, isso é, que não respeitam as outras igrejas, nós estamos cientes disso. The ones that don't respect the church. Não creio que essa seja a posição que fundamenta a ação dessas igrejas pentecostais. Os pentecostais se lançam em um processo intenso de evangelização, motivados pela urgência do chamado missionário de Jesus. A chave para compreender essa ação não está na deslegitimação do outro, mas no senso do dever de compartilhar a fé. Assim, se tomarmos de forma apressada o conceito de proselitismo, poderemos reduzir todo o esforço proativo dessas igrejas com uma anulação da fé do outro. Ao contrário, se pensarmos com a chave das liberdades, poderemos perceber que, de um lado, os pentecostais devem ser livres para partilhar sua fé e convidar qualquer pessoa a ter uma experiência com Cristo. E, de outro lado, os ouvintes devem ter salvaguardada a sua liberdade de ouvir qualquer discurso, inclusive a dos pentecostais. Nesse mundo de liberdades, há espaço para a fala e para a escuta. O esforço estará em respeitar a livre resposta do outro como legítima. Então, creio que o desafio para as igrejas pentecostais não é o de falar menos, mas o de respeitar o processo da resposta do outro. Além disso, é preciso que as igrejas pentecostais ampliem sua noção de promoção de justiça e paz, envidando todos os esforços para além das palavras. Sobre isso, elas desenvolveram uma diaconia descentralizada e de livre iniciativa. O ponto positivo é que tem ampla capilaridade e atinge um sem número de pessoas, o que também poderia explicar o seu crescimento robusto. O negativo é que falta mais coordenação integrada nessa ação para distribuir melhor, por exemplo, os recursos. Penúltima pergunta. O que está faltando no documento TCT-CV? Bom, eu imagino que esse documento está bem amplo, mas pensando na América Latina e os modelos eclesiais vigentes, marcados por uma alta frequência ao templo, eu gostaria de ter visto no documento algo sobre as igrejas em outras partes do mundo, como que elas lidam com o processo de secularização e como que o modelo igreja-templo diante de uma sociedade amplamente secularizada, né? Nos últimos anos tem crescido na América Latina uma parcela de pessoas que se identificam como desigrejados, um grupo heterogêneo, difícil de mapear, mas que teria em comum a não vinculação formal a uma igreja institucional. Alguns até se reúnem de maneira informal, mas há os que não fazem, sob o pretexto de se viver uma fé encarnada no mundo. Nesse sentido, creio que o que faltou no documento aprofundar um pouco mais a reflexão sobre esses novos desafios à missão e uma identidade de uma igreja, por exemplo, urbana, uma igreja na cidade. Última pergunta. Como o TCT-CV pode expandir a visão pentecostal da igreja? O documento tem um papel muito importante em relação às igrejas pentecostais. Assumo aqui. Em primeiro lugar, o de auxiliar as igrejas pentecostais na percepção de que existem outras igrejas trabalhando juntas em prol do reino de Deus. Estão igualmente interessadas na missão e vocacionadas por Deus para o serviço. Se os pentecostais perceberem que tem gente do lado trabalhando também em função do reino, isso é um papel importante do documento
levantar essa percepção. If the Pentecostals can notice that there are people on the other side working on progressing on the same subject, it would be very important for them. A Igreja de Cristo é maior do que as nossas instituições e se realiza na história de formas diversas. Sentar-se à mesa com diferentes igrejas é um convite fraterno e que potencializa o cumprimento do nosso chamado cristão. Em segundo lugar, e vinculado ao primeiro, o documento ajuda a caminhar em unidade e testemunho comum, construir intencionalmente e não só ocasionalmente laços de fraternidade e parcerias. Conclusão. Concluo apontando que uma compreensão adequada das igrejas pentecostais, por parte dos que não pertencem ao mundo pentecostal, vê-las como igrejas livres, como instituições missionárias e autóctones, adaptadas ao seu lugar, ao seu contexto, é um desafio para pensar a convergência, pensar projetos em comum. Para alcançar essas igrejas, é preciso trabalhar a linguagem, textos bíblicos, linguagem bíblica, imagens bíblicas, e aproximar-se buscando trabalhos em conjuntos em favor do reino de Deus. Por fim, pensar a própria conjuntura das igrejas pentecostais, que não se regem por documentos e declarações, para que nós possamos pensar em iniciativas para além dos documentos oficiais e estabelecer caminhos de unidade por meio do serviço, por meio do testemunho comum e até por meio da evangelização. Thank you. Thank you very much, David. Thank you for inviting us to the dialogue without papers and declarations. I think it's important. Now, our third and final speaker, please, you have only 10 minutes. Thank you, because we need to have a time for dialogue. Thank you. Buenas tardes, boa tarde, good afternoon. Good afternoon, everyone. For the speakers, the English speakers, excuse me if you find some mistakes in the document. It's totally my fault, but I know you can understand the document here. Yeah. Felicito a la iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias. Para contestar las preguntas guía, primero expreso mi atención con la articulación y argumentación que el documento TC-TCB. Sin embargo, también quiero exponer algunas sospechas que atraviesan mi reflexión. Me parece que si el documento fuese sometido a una valoración y aprobación por parte de los representantes de las iglesias pentecostales, si es que se pueden encontrar, no podría ser aprobado. Sin embargo, mi duda es si esa aprobación y difusión serán suficientes para determinar que el pentecostalismo está participando en la búsqueda ecuménica de la unidad de la Iglesia. La razón de mi duda radica en que, desde mi perspectiva, existe una diferencia en la matriz lógica, en la matriz de pensamiento, donde descansan las intenciones eclesiológicas de TC, TCB y las formas de hacer iglesia de los pentecostalismos. 1. Mientras que en TC, TCB hay un carácter discursivo manifestado en la articulación lógica de las unidades que procuran determinar los aspectos esenciales de la existencia de un tipo de vida social, esto lo tomó de Foucault, en este caso la Iglesia, textualizadas como una declaración que procura un cierre o una sutura del dinamismo social, el pentecostalismo, desde su propio ethos, se sitúa más bien en el antagonismo discursivo. Juan Sepúlveda reconoce que el principio pentecostal es la protesta o el rechazo contra la absolutización de cualquier mediación cultural del Evangelio de Jesucristo. El principio pentecostal se desarrolló históricamente a partir de la protesta, generalmente inconsciente, contra una concepción logocéntrica y racionalista de la fe cristiana. Cuestión que es vivida históricamente en la adopción de la discursividad doctrinal, pero subvertida constantemente por una espiritualidad fundada en la experiencia, sobre todo cúltica y corpórea. Stephen Land habla de una espiritualidad pentecostal como transformación trinitaria y revisión teológica. 2. El documento me parece que evidencia la posibilidad de la constitución identitaria del cristianismo, basado en el hallazgo de consensos de lo que como iglesia decimos ser, decimos hacer, decimos anhelar.
El documento manifiesta que esta identidad se construye en la comunión o koinonía, cuyos elementos esenciales son la fe, los sacramentos, la Eucaristía fundamentalmente, y el ministerio. Mis sospechas radican en que la cuestión identitaria está arraigada a las lógicas de la modernidad, cuyas utopías se tradujeron en unos ideales de homogenización de la sociedad, que ya fueron criticados por varios autores. En el caso del pentecostalismo, cada vez es más frecuente encontrar estudios sobre su transgresión a las lógicas modernas, algunos autores que cito allí. Por ejemplo, André Drohers decía que en el pentecostalismo brasileño su distinción con la modernización fallida estuvo en la lealtad al grupo local más que en la lealtad a la institucionalidad. Es decir, que en el pentecostalismo se suele sobrepasar la procuración de un estado identitario universal homogenizante reconocido en su diversidad, que no ha sido resuelta ni creo que lo será. Y sobre la idea de comunión, el documento está más dirigido al alcance de una flexibilidad de las estructuras para hallar hermandad en las formas eclesiales homogéneas, como el bautismo y la Eucaristía. Wolfgang Bonde va a decir que la comunión pentecostal, a diferencia del concepto ecuménico, más se refiere a la interacción en medio de la diversidad de las formas eclesiales, principalmente las litúrgicas. 3. En el documento se percibe una supremacía de la objetividad de la fe. Bueno, ahí era un comentario. Los pentecostalismos han revalorizado la dimensión subjetiva de la fe, especialmente por lo superlativo de lo corpóreo y afectivo en la construcción de la espiritualidad, sobre todo litúrgica. Lo que incluso ha llevado a sospechar que la espiritualidad pentecostal tenga elementos comunes con la religiosidad popular que ha desarrollado el catolicismo romano, especialmente en América Latina. Cito algunos trabajos. Esto implicaría que el uso popular de la religión en el caso del pentecostalismo coloca en un lugar privilegiado a la vivencia subjetiva de la fe, como las manifestaciones extáticas que van a implicar una reimaginación de lo normado. 4. En las iglesias pentecostales es muy notorio el liderazgo del pastor o pastora, aunque usualmente esta hegemonía esté asentada en una especie de dominación carismática, lo diría Weber, amparada en la legitimación del poder que depende del modo con que se relaciona con las potencias sobrenaturales que la fundamentan. Porque el uso de la autoridad está fundada en un poder carismático mayor, el poder hierocrático, el poder santo, ¿no? Propio del populismo, propio de la religiosidad popular. Considero que en el documento las ideas de sacerdocio y su autoridad, así como el ministerio de ordenación que ya se hablaron, se fundan más en articulaciones discursivas que reconocen a la institucionalidad y, tomando a Weber, que descansan en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que se rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esta tradición para ejercer la autoridad. Entonces, mi sospecha es que a pesar de que no se rechazaría la textualidad del documento, existe una especie de marco epistemológico ontológico en el que el pentecostalismo descansa, que no le permitiría asumir el documento o alguno de estos esfuerzos en su vivencia de fe. Basado en este comentario, lo que entiendo por misión de la Iglesia, desde la perspectiva pentecostal, podría resumirse en la evangelización como llamado y acción constante y urgente, lo cual también se establece en el documento, pero considero que el pentecostalismo lo concibe desde este marco epistemológico ontológico distinto. Propongo 3 ideas respecto a la concepción de la misión de la Iglesia en el pentecostalismo. Primero, el cumplimiento misional de la Iglesia se funda en una clara noción de que existe una separación radical entre el mundo y la Iglesia, sustentada en la doctrina de la santidad que ha sido adoptada y adaptada como principio ético práctico. Además, la Iglesia no es un medio para el establecimiento del reino, sino es el reino que ya se construye en la tierra. Por tanto, es desde esta Iglesia santa que se extienden todas las estrategias evangelísticas para la redención de un mundo caótico cuya debacle radica en el aprisionamiento por el pecado. El mundo, que es un lugar de perdición, es también un campo en disputa. Es una razón para creer que la evangelización debe estar permeada por un poder que garantice la supremacía de la Iglesia sobre el poder maligno. La evangelización pentecostal entonces siempre está sostenida por la fuerte neumatología pentecostal, como lo dice Anderson.
2. La evangelización es una tarea urgente y primordial cuyo resultado es prioritariamente observado en la plantación y el crecimiento de iglesias locales. La urgencia de la evangelización se funda en la expectación escatológica, cuyo sustento discursivo ha sido históricamente el dispensacionalismo, pero que ha sufrido una serie de transgresiones en las distintas expresiones de la vida de fe pentecostal. Hoy no se cree lo mismo que ayer, en algunos espacios. Entonces, la escatología pentecostal, que genera urgencia en la evangelización, ahora no tiene que ver solo con el carácter teleológico de la posición humana frente al futuro, que la linealidad histórica de la modernidad ha definido. Por ejemplo, el deseo de la eternización de lo afectivo suele ser un anhelo mayor que el deseo de un fin de la historia y su continuación más allá de la muerte, lo que se evidencia en muchas tareas pastorales. In what you can experience in pastoral activities. Me saltó un poco, dice, Land dice que para los pentecostales los afectos son la interpretación de las preocupaciones del mundo, por tanto la espiritualidad pentecostal como comunión misionera es una integración afectiva. Por otro lado, la consumación escatológica del reino, resultado de la tarea evangelística, se concentra en la plantación y crecimiento de iglesias. El concepto de iglesia se comprende en sus contextos específicos y en la praxis de la misión, es decir, en la constitución de una iglesia local. 3. La conversión como experiencia subjetiva fundante en la acción evangelística, que desde las teorías antropológicas contemporáneas implica una discontinuidad cultural. La evangelización pentecostal tiene como fin la conversión de la persona, manifestada en el arrepentimiento y confesión y simbólicamente testificada en el bautismo en agua. Pero la comprobación de una real conversión se da en la vida práctica, es decir, en la ruptura de patrones culturales. Joel Robbins, un antropólogo de la religión, dice que para estudiar antropológicamente el pentecostalismo se necesita entender que está fundado en una ruptura constante del continuum cultural. Las prácticas rituales del pentecostalismo, como la conversión, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, implican rupturas del continuum cultural y postulan invenciones culturales que se manifiestan en cambios radicales y hasta dramáticos de costumbres, como dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de ir a fiestas. Y luego pongo un ejemplo que lo pueden leer después, como una especie de reconfiguración de la masculinidad en los espacios típicamente normados. Termino contestando brevemente las preguntas planteadas, aunque creo que ya están implícitas en las opiniones anteriores. ¿De qué manera refleja el documento la visión o comprensión pentecostal de la misión de la Iglesia? El documento articula los principales ejes de la doctrina regente sobre la misión de la Iglesia, lo que también es aceptado y transmitido en la institucionalidad de fe pentecostal, en los documentos, como dijo David. Lo que pongo en sospecha es el valor de la institucionalidad en la vida de fe del pentecostal, el valor de los documentos. ¿Dónde están las diferencias claras? Las diferencias más notables están en cómo el pentecostalismo asume su tarea misional, que va más allá de la comprensión reflexiva de una articulación doctrinal, sino que está atravesada por las lógicas incluso prereflexivas, no irreflexivas, prereflexivas, como el sentimiento de urgencia o el afecto, según Stephen Land. Distingo algunos aspectos. En la evangelización pentecostal existe una centralidad en la conversión más allá de lo sacramental, que es un postulado de TCB. En cuanto a la misión diaconal, la promoción de la justicia no suelen pasar por agendas intencionalmente hechas por las iglesias pentecostales, pero existen esfuerzos más locales y circunstanciales mediados por lo afectivo, que están testimoniados en muchos documentos como este de Darío López. La importancia de la ritualidad y de lo corpóreo en la evangelización pentecostal son aspectos que no están incluidos en el documento. En la gran mayoría de las iglesias pentecostales, la misión de la iglesia aún no ha alcanzado a tratar la cuestión del pluralismo religioso, que se ve con recelo. ¿Qué le falta al documento desde mi perspectiva? Considero que lo más resaltante sería que le falta un entendimiento del distinto marco epistemológico ontológico en que se sostiene la vida de fe pentecostal, donde la dimensión subjetiva tiene un alto valor. ¿Cómo puede el documento expandir una visión pentecostal de la naturaleza y misión de la Iglesia? Pienso de dos maneras. Uno,
asumiendo la posibilidad de que la eclesiología podría ser redimensionada desde la subjetividad de la fe. Como dice Bonday, el pentecostalismo es un medio de renovación, no es la meta de la renovación. Entonces, el aporte del pentecostalismo puede estar circunscrito en sus diversas eclesiologías prácticas surgidas en la contextualidad de la vida religiosa, de la vivencia religiosa, más que en las articulaciones reflexivas que alimentan una construcción eclesiológica. Y actualmente existen esfuerzos metodológicos para hacer teología desde la práctica, revalorando la dimensión subjetiva de la fe. Y con esto termino. 2. Realizando ejercicios de deconstrucción de las formas tradicionales de articulación de la teología cristiana que van más allá del planteamiento de una textualidad discursiva. Desde la experiencia pentecostal se puede repensar las lógicas ancladas en la linealidad histórica, la racionalidad y la búsqueda identitaria. El valor de lo narrativo, por ejemplo, y cómo se convive en interacción con y entre lo diverso puede ser un camino para reexplorar la unidad de la Iglesia. Hollenberger ya distinguió esto en el movimiento pentecostal, sorprendiéndose que lo diverso es un sustrato para la construcción de la fe, donde cohabitan pacifistas, capellanes militares, derechistas, izquierdistas, trinitarios, unicistas, iglesias atravesadas por el fenómeno de masas, de la hipermodernidad, iglesias reproductoras del fundamentalismo e iglesias Shuar, por ejemplo, como las amazónicas. Gracias. Thank you very much again, our three speakers. Muchísimas obrigado, três